silêncio e disciplina. O caminho da mente forte para a paz interior e autocontrole. O barulho incessante da cidade ecoava nos ouvidos de Lucas, como uma orquestra desafinada. Carros acelerando, pessoas gritando, e a música de uma padaria próxima se misturavam, criando uma sinfonia caótica que parecia se infiltrando em sua mente já sobrecarregada. Ele caminhava pelas ruas, a mão suando na mochila, onde guardava suas inseguranças. A ansiedade o seguia como uma sombra, sempre lhe lembrando das expectativas que ele tinha de si mesmo e que sentia que nunca conseguiria atender. O peso do medo do fracasso o deixava sufocado, como se estivesse preso a uma corrente invisível. Pensamentos giravam em sua cabeça. A cada passo, uma nova dúvida surgia. E se eu não conseguir me formar? Ah! E se eu decepcionar minha família? E se eu nunca for bom o suficiente? Era um ciclo vicioso, um nó na garganta que o impedia de respirar fundo. Ele se via como uma falha em meio a seres humanos tão vibrantes e felizes ao seu redor. O contraste o incomodava. Enquanto todos pareciam seguir suas vidas confiantes, ele estava paralisado, preso em um labirinto de angústias e inseguranças. Em meio a essa tempestade interna, um evento inesperado aconteceu. Durante uma conversa com um amigo, Lucas tentou expressar como se sentia, mas a frustração foi maior. O amigo, preocupado, apenas disse: "Você precisa se controlar melhor. Não pode deixar a ansiedade vencer." Aquelas palavras acertaram Lucas como uma flecha. Ele se sentiu exposto. Como assim controlar? O que ele já havia tentado? O peso da crítica o fez entrar em um estado de crise emocional. Tremeram as certezas que ele achava ter. Por um momento, tudo parecia escorregar entre seus dedos. Aquela noite foi longa. Dormiu pouco e, ao amanhecer, decidiu que precisava de silêncio. Um parque, longe dos barulhos do cotidiano, poderia ser sua salvação. Ao chegar, foi agraciado pela visão das folhas dançando suavemente ao vento. A sutilidade daquele cenário trazia consigo uma paz que parecia distante. Ele se sentou em um banco, fechou os olhos e respirou. O peso da mente fraca o perseguia, mas decidiu que não deixaria o silêncio escapar. As memórias dos ensinamentos estoicos que admirava desde a adolescência começaram a emergir. A verdadeira liberdade é o autocontrole, lembrava-se. Logo questionou-se: por que temo o fracasso? Seria o fracasso uma sentença de morte ou uma oportunidade de aprendizado? Naquele silêncio, começou a perceber que suas vulnerabilidades não precisavam ser escondidas. Elas poderiam ser a chave para se abrir em vez de se fechar, para pedir ajuda em vez de se isolar. Lucas abriu os olhos, e ao olhar o céu azul acima de sua cabeça, sentiu-se pequeno, mas ao mesmo tempo conectado a algo maior. Um conflito começou a brotar em seu coração. Conseguiria romper as barreiras da ansiedade? Ele sabia que o caminho seria árduo, repleto de desafios, mas um novo desejo pulsava dentro dele, um impulso de força e disciplina. O futuro ainda era nebuloso, e uma dúvida persistia. Teria coragem para seguir em frente ou continuaria preso em sua mente fraca? Ei, antes de continuarmos com essa reflexão poderosa, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições, sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo que pode mudar sua vida. E já que você está aí,
Deixa aquele like que ajuda muito no crescimento desse canal e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. É muito importante para mim saber quem faz parte dessa comunidade de pessoas focadas em evolução e força mental. Vamos juntos nessa jornada estoica. Lucas permanecia sentado naquele banco do parque, enquanto o sol se erguia preguiçosamente, lançando raios quentes que dançavam entre as folhas das árvores. O silêncio já não parecia tão acolhedor. Era como se agora, o vazio ao seu redor amplificasse o turbilhão que fervilhava em sua mente. As memórias de sua infância, antes guardadas em alguma parte remota, começaram a se manifestar como sombras. Ele se lembrou de um dia em que, desanimado por não ter sido escolhido no time de futebol da escola, decidiu que nunca mais jogaria. Aquela decisão, impulsiva e imatura, estava ali, lembrando-o de como sempre fugira do que podia provocar desconforto. O eco daquela criança insegura ressoava agora em seu interior, e ele se deu conta de que a verdade sobre si mesmo era mais terrível do que imaginava. Não era apenas a ansiedade que o consumia. Era uma vida construída sobre medos, uma série de abdicações que o tornaram refém de suas próprias fraquezas. Por que sempre me escondi? Pensou ele, sentindo o peito apertar. Por que deixei a minha mente me controlar em vez de fazer o contrário? A sensação de sufocamento crescia, e seus olhos, agora abertos e cheios de desespero, se fixaram em um grupo de crianças que brincavam alegremente ao longe. Uma parte dele ansiava por aquela simplicidade, mas havia um peso, uma consciência brutal de que ele mesmo havia escolhido a solidão. O nó na garganta se tornava cada vez mais insuportável. Ele não conseguia se livrar da ideia de que tudo isso era um ciclo vicioso, uma armadilha que ele mesmo havia tecido. Viver com autocontrole, como ele desejava, não era apenas uma questão de disciplina. Era uma batalha para confrontar suas limitações e reconhecê-las. A mente fraca me mantém preso, refletiu, enquanto as dúvidas de sempre voltavam a invadir sua mente. Um pensamento, mais forte do que qualquer outro, surgiu. E se o verdadeiro fracasso for não tentar? O que era, de fato, tentar? Ele queria viver conforme o ideal estoico que tanto admirava, mas sentia-se atolado no pântano de suas emoções. O peso do hábito de esperar que tudo se resolvesse por si só o sufocava, e a aparência de controle se dissipava como fumaça. Neste instante, o desespero virou uma espécie de epifania. O silêncio envolvia o parque, e ele percebeu que o que precisava não era acabar com a ansiedade, mas sim aceitar que ela fazia parte de seu processo. Era um convite à luta, e não uma sentença de morte. O que ele temia não era o fracasso em si, mas a exposição de sua vulnerabilidade. Uma onda de vergonha o inundou, revelando o quanto ele havia se escondido atrás de uma fachada que não era sua. Ele viu, expressamente na luz suave da manhã, que o autoconhecimento poderia ser seu maior aliado, mas para isso ele precisava se despir das máscaras que vestia. Quantas oportunidades ele já havia perdido por medo. E as pessoas que estima, aquelas que se preocupavam com ele, por que não as tinha deixado entrar em seu mundo? A crise interna o inundava, e junto a ela uma pergunta horrenda: quem sou eu de verdade? Essa dúvida ardia nele, um chamado para mudar completamente sua percepção sobre si mesmo e suas escolhas. O sol aquecia seu rosto, mas a verdade que agora começava a emergir era fria e sólida como uma rocha. Ele não podia continuar vivendo na sombra de sua mente fraca. Cada pensamento destrutivo que nutria
o afastava da paz que tanto buscava. A consciência de suas ilusões o deixava em um estado de vulnerabilidade, mas havia agora um lampejo de esperança. O futuro estava incerto, mas a transformação começava a pulsar lentamente dentro dele. Ele não sabia ao certo qual seria o próximo passo, mas uma certeza nova nascia. A jornada para se tornar um homem de mente forte apenas começara. Ele olhou para o céu e, por um momento, a dúvida transformou-se em um impulso avassalador para agir, mesmo sobre o terreno instável de sua mente. E naquele instante, ficou claro que o próximo desafio não seria apenas enfrentar a ansiedade, mas enfrentar a si mesmo. E esse confronto, tão pessoal e profundo, poderia ser a chave, não para a paz interior, mas para um novo labirinto de incertezas. Lucas permaneceu ali, imerso em pensamentos enquanto o parque o cercava com seu silêncio perturbador. O céu, azul e claro, parecia mais distante do que realmente era. Ele se sentia um estranho em sua própria pele, contemplando a vastidão à sua frente. Um sopro leve de vento acariciou seu rosto, mas ao invés de conforto, trouxe um calafrio. O que estava acontecendo dentro dele não podia ser ordenado por uma brisa suave. Os pensamentos, antes girando em ciclos previsíveis, agora estavam se multiplicando e se entrelaçando. Lembranças surgiam, batendo em sua porta, uma após a outra. Uma memória específica pareceu se destacar, como um eco de uma vida que ele quase havia esquecido. O dia em que decidiu desistir do violão. A sensação de quando seu peito apertou ao ouvir a crítica de um amigo. Você não tem talento suficiente. Ele se lembrou da frustração e do pesar que sentiu, como se um manto de vergonha o cobrisse. Naquele momento, decidiu que não valia a pena se expor a mais dor. Para que tentar? E ali estava ele novamente, divagando entre os remendos de sua história, preso ao mesmo padrão. Era um ciclo de autossabotagem que o tornaram prisioneiro de sua própria mente. Cada decisão de fuga era uma corrente pesada que o mantinha preso. Lucas sentiu a boca seca, uma sensação de sufocamento, como se ele estivesse sendo empurrado de volta para as sombras, sempre tentando evitar a dor. A voz que ressoava em sua cabeça parecia agora mais clara. Você tem medo de sentir, de lutar. Você teme a luta porque a confunde com o fracasso. Essa epifania o atingiu como um raio. O fracasso não estava apenas nas quedas que ele temia, mas na ausência de tentativas. Ele percebeu que, ao evitar o desconforto, estava escolhendo a paralisia emocional. Era um ciclo vicioso e exaustivo. O peso que ele tanto temia não era a dor da rejeição, mas a dor de não se permitir viver plenamente. Lucas olhou em volta, quase como se procurasse um refúgio na natureza. Mas a resposta estava dentro dele, como uma semente adormecida que clamava para brotar. Por que deixei que o que os outros pensam definisse quem eu sou? O questionamento reverberou em seu íntimo, como um golpe. Ambos estavam sempre tão próximos, mas ele optava pela ignorância. Viver acreditando que as opiniões externas eram mais poderosas do que sua própria voz interna. A ideia de controle, o tão desejado autocontrole, não significava sufocar a dúvida, mas navegar por ela. Lucas se deu conta de que estava passando a vida fugindo do que ele realmente queria enfrentar. Suas próprias fraquezas. Um momento profundo de clareza surgiu. O silêncio que antes era um peso se transformou em um espaço fértil para que suas ideias nascessem. Cada desafio emocional era uma oportunidade para se fortalecer, não uma adversidade a ser evitada. Ele se perguntou se o que mais temia era realmente a desaprovação dos outros ou o reflexo da imagem distorcida que tinha de si mesmo. A verdade crua emergiu.
Ele buscava confortos efêmeros que apenas o mantinham cativo. A vontade de escapar estava ali, pulsando, desejando preencher os vazios com distrações barulhentas. Mas, naquele silêncio, uma nova sabedoria começou a brotar. Ele não precisava ter todas as respostas agora. A luta não era contra a ansiedade, mas contra a repressão de suas emoções. Lucas sentiu que a jornada, para se tornar um homem de mente forte, estava apenas começando. Uma escalada que exigiria mais do que disciplina. Exigiria aceitação e força para encarar a si mesmo, sem máscaras. O nó na garganta começou a se diluir. Ele entendeu que somente enfrentando seus demônios internos poderia verdadeiramente conquistar a paz. Lucas percebeu que o momento de mudar não era amanhã, nem na próxima semana, mas agora. A incerteza do futuro ainda era assustadora, mas havia uma certeza que pulsava dentro dele. A responsabilidade por sua felicidade estava em suas mãos. E no final desse pensamento, uma dúvida persistente surgiu em sua mente. Estou pronto para realmente enfrentar quem sou? O peso da responsabilidade era esmagador, mas também iluminador. A batalha interna pela transformação estava apenas começando. Lucas sentou-se ali, à sombra das árvores, e a intensidade do silêncio começou a se infiltrar em sua mente. O barulho da cidade, que antes o assombrava, agora parecia uma lembrança distante, como um eco abafado que se esvaía. Mas essa calmaria trouxe consigo uma pressão diferente, uma espécie de expectativa que o fazia se sentir ainda mais exposto. A solidão do silêncio se transformou em um tipo de claustrofobia mental. Ele não estava apenas lutando contra a ansiedade. Estava enfrentando sua própria mente. Cada respiração parecia um desafio, e uma onda de compreensão o atingiu como uma maré alta. É a mente que cria a prisão, pensou. A verdade estava brotando em sua consciência, e a fragilidade que ele sempre tentou esconder, agora estava à vista. Ele temia, não era a opinião dos outros, mas o olhar que dirigia a si mesmo. Ele se lembrou de todos os momentos em que escolheu se calar. A dor de não ter acreditado em suas próprias capacidades. O silêncio tornou-se ensurdecedor. E se eu me permitir falhar? A pergunta ecoou em sua mente, tão intensa que parecia que o chão sob seus pés estava se dissolvendo. O que era verdadeiramente fracasso, senão a ausência de tentativa? Ele sentiu um nó na garganta se apertar ao entender que, por trás da sua mente fraca, havia medo, não apenas de errar, mas de sentir. O medo de sentir a dor da rejeição, a dor da crítica, a dor da exposição. O medo estava enraizado, alimentado por ciclos de auto-engano, onde ele se dizia que o conforto da inação era melhor do que a dor da luta. Enquanto seus pensamentos se entrelaçavam, uma lembrança cruamente familiar ressurgiu. O olhar desaprovador de um professor, as risadas abafadas de colegas. Aquelas memórias, antes apenas sombras em sua mente, agora eram realidades palpáveis, uma coleção de momentos que contribuíram para o imenso peso que ele carregava. Por que ele nunca se questionou se o que os outros pensavam refletia quem ele realmente era? Aquela percepção o cegou. Ele percebeu que havia tratado sua vulnerabilidade como fraqueza, quando na verdade era o primeiro passo para a liberdade. A verdade começa a doer em sua essência. Eu sou mais do que a soma dos meus fracassos, proclamou em um sussurro. A ideia de se submeter às suas limitações era uma armadilha, e estava na hora de se libertar. Ele olhou novamente para as crianças brincando,
seus risos cheios de autenticidade, e viu nelas a coragem de viver sem preocupações sobre a aceitação. A inocência das crianças o fez pensar: quando foi que perdi essa capacidade de simplesmente tentar? A epifania o atingiu com força. O silêncio agora não era um mero vazio. Era um espaço repleto de possibilidade e dor. Ele estava preso não à sua mente fraca, mas à sua incapacidade de aceitar suas limitações e transformá-las em algo produtivo. Ele não precisava ser perfeito. Ele só precisava começar. E a verdadeira batalha estava apenas começando. As crenças que ele nutria, aquela insistência em manter o controle sobre o incontrolável, estavam se desmoronando diante de seus olhos. E se, em vez de lutar contra a ansiedade, eu a aceitasse como parte de mim? Essa simples ideia, tão estranha e aterradora, começou a se estabelecer. O que se via como deficiência poderia, na verdade, ser um guia. Lucas percebeu que o autocontrole não reside apenas em evitar a dor, mas em se permitir sentir. Aquele reconhecimento foi como um abalo sísmico dentro dele, algo que mudaria a maneira como ele enfrentava a vida. E ali estava ele, sentado em um banco de parque, em meio a folhas e risos, cercado por um mundo que continuava a girar, mesmo quando sua mente parecia desmoronar. Sua jornada pela força mental já não era uma corrida com um propósito final. Era um caminho sinuoso, propenso a quedas e frustrações, mas igualmente repleto de pequenos triunfos. Um fio de esperança, frágil, mas persistente, começou a se formar em sua mente. Era a certeza de que ele podia começar a desconstruir a imagem que tinha de si mesmo. Mas mesmo no auge dessa clareza, uma pergunta começou a ressoar com força: estarei realmente pronto para encarar a verdadeira batalha de me tornar quem eu quero ser? O espelho da sua própria mente parecia refletir uma realidade crua, mas ao mesmo tempo iluminadora. O caminho estava apenas começando e ele ainda não sabia para onde iria, mas havia algo poderoso e inquietante pulsando dentro dele. Seu impulso para agir. Mesmo que tudo ainda estivesse tão sombrio e confuso. Lucas sentou-se ali, ainda atormentado pela intensidade do silêncio. Cada respiração se tornava uma tarefa monumental, um teste que sua mente parecia disposta a fracassar. O eco do parque, antes uma promessa de calma, agora se transformava em um espelho cruel de sua realidade interna. Ele não estava apenas lutando contra a ansiedade. Era uma batalha surda contra o que havia construído em anos de evasão emocional. Enquanto o vento balançava suavemente as folhas, seu corpo se encolhia num gesto de defesa. Mas o que ele temia realmente? As risadas distantes das crianças iluminavam a cena, um contraste agudo com a escuridão que pulsava dentro dele. Aqui estou eu, me recuando do mundo e realizando o quê? Como cheguei a esse ponto, paralisado pela minha própria mente? E a pergunta se impôs: será que essa tão almejada paz não era uma ilusão? Foi como se uma onda de lucidez o atingisse, uma revelação avassaladora que o engolfou. Estou aprisionado dentro de mim mesmo, pensou, a verdade pesando sobre seus ombros como uma pedra. A cada momento que deixava passar sem agir, ele se tornava não apenas uma vítima da ansiedade, mas seu maior algoz. A mente que supunha ser um aliado tornara-se sua carcereira. Por que continuo vivendo dominado pela mente fraca? O eco da questão ressoou em seu interior, como um tambor que não cessava. Lucas percebeu que a busca pelo controle era uma miragem. A ideia de que poderia dominar cada aspecto de sua vida era o que o mantinha acorrentado. Ele pensou no tempo que passou evitando situações desafiadoras, como um impulso automático. Eu sempre me escondi atrás de um falso conforto. O que estou realmente evitando? As risadas, a dor da rejeição,
E a verdade se apresentava. Em seu distúrbio, ele buscava respostas onde não havia perguntas, aprovação onde só deveria haver autoaceitação. Cada tentativa de se proteger, cada fuga, simplesmente aumentava o laço que o prendia. Ele não podia deixar de notar. A mente fraca não é o que aparece, mas o que permite que sua história se desenrole, como um drama interminável de insuficiência e autossabotagem. O sol, agora radiante no alto, lançou uma luz estonteante, mas ele mal a notou. Era a luz que revelava sua hipocrisia. O sentimento de inadequação, aquela sombra que o acompanhava, onde quer que fosse, era alimentada por suas ações. O fracasso a que tanto temia não era a ausência de sucesso, mas a recusa de tentar, de se expor plenamente. Ele pensou nas vezes em que se deixara levar pela insegurança, naquelas noites em que a previdência se tornava uma armadilha, e se flagrou paralisado. Até quando vou fugir da minha responsabilidade de disciplinar minha própria mente? A pergunta cortava como uma faca. Era humilhante, mas era a verdade que ele precisava encarar. Ele havia sido um escravo de suas próprias emoções, um refém também de sua necessidade de controle. A intensidade do silêncio agora pulsava como um alerta, revelando a fragilidade da vida que levava. Cada instante em que negava a realidade se tornava um peso crescente, um fardo que ele já não conseguia carregar. Imagens de tentativas fracassadas passaram pela sua mente. Todas as oportunidades perdidas, todas as palavras não ditas. Um suor frio começou a se formar em sua testa. A luta interna agora doía. Uma ferida exposta. O que ele tinha como identidade, uma fachada de autocontrole, se desmoronava diante dele. O silêncio intenso ao seu redor tornou-se uma força avassaladora. Era hora de encarar que o verdadeiro inimigo não era a vida ou as circunstâncias, mas a fraqueza que permitira crescer dentro dele. E assim, uma nova frase se fixou em sua mente, mais poderosa e perturbadora que as anteriores. Por que busco controlar o que não depende de mim? Isso se tornara um mantra, um sinal para um despertar doloroso. A visão do mundo parecendo tão distante e tão próximo ao mesmo tempo, se tornou um convite. Confrontar a dor, viver com ela e não se esquivar. Era claro que aquele momento poderia marcar o fim das negações e o início da verdadeira transformação. E nesse caos mental, Lucas compreendeu que o caminho não seria fácil. A verdadeira disciplina não vinha da repressão, mas da aceitação. Ele desejava ardentemente um silêncio interno. Mas esse silêncio só poderia vir por meio da luta, não pela fuga. Ele entendeu então que a paz interior não era um estado a ser conquistado, mas algo a ser respeitado em sua complexidade. Com o peso de suas revelações, Lucas ficou ali, imerso em pensamentos, mergulhado na inquietação. E no fundo, uma nova dúvida despontava. Estou pronto para realmente enfrentar quem eu sou? O futuro estava nebuloso e a jornada longa, mas algo especificamente transformador se estabelecia. A escolha de se tornar o arquiteto de sua própria mente, de renunciar à fraqueza e abraçar a força de uma mente disciplinada. Lucas permaneceu parado sob a sombra das árvores, cada fibra do seu ser pulsando em um estado de inquietude. O ar parecia vibrar ao seu redor, acessando um turbilhão que já não podia ignorar. Os risos das crianças agora ecoavam como um contraste irônico à tempestade que costumeiramente rugia dentro de sua mente. Ele se sentia como um impostor em um mundo repleto de autenticidade. O silêncio que antes fora uma promessa de paz, agora se tornara um eco insuportável. Era como se todas as suas defesas estivessem se desmoronando,
revelando uma vulnerabilidade que ele não sabia que existia. Um arrepio percorreu sua espinha, e tudo o que ele tentava evitar veio à tona. Eu sou a fonte do meu próprio sofrimento, pensou, a clareza cortante como um fio de navalha. Todas as vezes em que se sentiu incapaz, todas as narrativas que construíra na tentativa de justificar sua falta de ação, tudo desmoronou ao mesmo tempo. O que ele realmente temia não era o que os outros pensavam, mas a própria imagem de um homem fraco que havia cultivado dentro de si. Essa imagem não era uma máscara, era ele. A sensação de sufocamento aumentou. Ele se viu cercado por percalços que ele mesmo havia criado, e a dor de cada fuga, cada mentira que contara a si mesmo, tornava-se unbearable. Porque ainda buscava achá-los, tentando controlar o incontrolável, vivendo na resistência ao que não depende de mim. O reconhecimento do seu auto-engano atingiu em cheio. Ele estava refém de uma mente indisciplinada, governada por ilusões. Eu sou o que permito que minha mente me diga que sou. Na verdade, sou prisão e carcereiro. A intensidade do silêncio o fez sentir como se o mundo estivesse paralisado, e ele, ali, exposto, nu diante da natureza crua da própria existência. Raiva e desespero pulsaram dentro dele de forma conflituosa. Ele havia se sabotado ao longo da vida, e todas as vezes em que fugira de um desconforto, apenas consolidava uma verdade esmagadora. Ainda não havia aprendido a lutar. Até quando continuarei nessa dinâmica? Sou eu quem escolhe ser fraco, refletiu, a frustração implodindo sua mente. A realidade se impôs sem misericórdia. O autocontrole não é apenas o domínio sobre os outros, é a aceitação da própria fragilidade. Cada vez que hesitou, cada vez que se refugiou em distrações, rifou a oportunidade de fortalecer-se. O padrão repetitivo de fuga se tornava cada vez mais nítido. Ele se viu como um artista, desenhando continuamente uma vida cheia de muros invisíveis, intando-se como vítima da ansiedade, quando na verdade era o próprio carcerário. E a questão ecoou: quem sou eu sem essas ilusões? A expressão física dessa dúvida se tornou opressiva, uma pressão que o fazia sentir que explodiria. O nó na garganta se tornava mais intenso, e com isso a consciência de que a responsabilidade pela própria felicidade estava em suas mãos. Ele não poderia mais culpar os outros ou as circunstâncias. Era hora de parar de terceirizar seu bem-estar àqueles que se escondiam atrás de certezas. A mente fraca me aprisiona, mas a mente forte me liberta. As risadas das crianças se tornaram um canto de liberdade. Elas não temiam a rejeição, não se escondiam atrás da aprovação. Elas corriam, jogavam, brincavam, viviam. Assim como antes jogara o violão e abandonara o futebol, ele se deu conta de que o que realmente perdia era a liberdade de viver sem amarras. Como era possível que continuasse a sufocar sua verdadeira essência para se encaixar em um molde que não o representava? O peso da indecisão se fez sentir profundamente, e ele compreendeu que a batalha seria muito mais severa do que imaginara. A mente indisciplinada não cederia sem luta, e enfrentar a si mesmo seria o verdadeiro choque de realidade. Ele percebeu que poderia continuar se espremendo entre suas inseguranças, ou seguir em frente e abraçar sua jornada interna. Estou verdadeiramente pronto para encarar tudo isso? A última pergunta ecoou noutra dimensão de sua mente, como um alerta. A guerra que realmente importava não era contra o mundo externo, mas contra a própria fragilidade da mente. E assim, ao se olhar no fundo de sua própria existência, Lucas começou a entender que a única maneira de conquistar a paz interior era romper com a ilusão de controle e aceitar, de uma vez por todas, que a verdadeira disciplina começa dentro dele.
Lucas continuou sentado, sufocado só. O silêncio ao seu redor se tornara insuportável. A calma do parque, antes revigorante, agora parecia um eco da sua própria incapacidade. Ele não podia mais ignorar que a verdadeira tempestade estava dentro dele. Cada risada daquelas crianças brincando à distância agitava seu ser, enquanto sua mente se tornava um labirinto de dúvidas. Por que estou aqui preso na armadilha que construí? A pergunta ressoava como um tambor em sua mente, ensurdecedora. O que antes era apenas uma sensação de ansiedade, agora se transformara em um grito desesperado de autoacusação. A mente fraca não é um problema qualquer, é a prisão que construí com minhas próprias mãos. Lembranças não eram mais sombras distantes. Cada uma delas deslizava à sua frente como uma cena de um filme obscurecido. O dia em que desistiu de seu sonho de tocar violão, as palavras cortantes de um amigo que o desencorajou, os momentos em que se escondeu de uma apresentação, enterrando oportunidades sob camadas de insegurança. Ele se perguntou como havia permitido que esses ecos moldassem sua realidade. Fugir não é uma solução. Cada fuga é uma corrente que adicionei a mim mesmo. A inquietação começava a se transformar em algo mais visceral. O nó na garganta crescia, e a cada respiração ofegante, Lucas sentiu um medo novo, profundo. Havia algo mais ali, algo que o forçava a reconhecer a verdade brutal, tudo o que ele temia. Toda a dor que evitou estava eternamente aninhada dentro. O problema não era o mundo. Era a forma como se permitira ser dominado por uma mente tão vulnerável. Estarei realmente pronto para encarar isso? A incerteza girava em torno dele como uma tempestade prestes a eclodir. Ele se lembrou das vezes que se escondeu, que se disse que não valia a pena tentar, que a crítica dos outros o tornava menor. O olhar exaltado de um professor, as piadas de colegas. A rejeição não é o que me destrói. Sou eu que me destruo, deixando que a opinião alheia defina meu valor. O silêncio era estonteante, como se todo o ar ao seu redor estivesse desaparecendo. Ele viu a cada flash de memória que todas as suas reações de proteção eram, na verdade, ações de fuga. E assim, o colapso começou. As paredes de sua mente, que havia protegido como uma fortaleza, agora se desmanchavam sob o peso da verdade. Lucas percebeu que o controle era uma ilusão. Quanto mais tentava evitar a dor, mais forte ela se tornava. O que estou realmente tentando controlar? Eu sou o prisioneiro e o carcereiro. Aquelas palavras retumbavam em seu interior, a realidade chegando como um golpe. Ele se viu sendo afligido não por forças externas, mas por si mesmo. Se eu não me disciplino, quem fará isso por mim? A luta não é contra o mundo lá fora, mas contra a fraqueza que escolhi cultivar. O medo é a prisão que eu mesmo criei. E então um uivo da verdade rompeu em seu coração. A força mental não viria de um lugar de fuga, mas da disposição de confrontar a si mesmo em toda a sua imperfeição. Ele definia o que era fracasso, o que era o sucesso. O vazio que sentia não era uma ausência, mas um convite à descoberta. A batalha era apenas uma reflexão de sua própria resistência. Viver na negação é mais doloroso do que qualquer crítica. O pior fracasso é recuar antes de tentar. Enquanto a clareza se instalava, algo se rompeu. O compreendeu. A mente fraca não seria derrotada sem luta. Mas isto não significava uma guerra sem propósito. Cada momento de dor, cada interrupção interna, cada hesitação eram parte da própria jornada. É aqui que tudo começa e termina. Ninguém mais pode lutar essa batalha por mim. A pergunta final pairava como uma sombra, uma inevitabilidade cruel. Estarei pronto para enfrentar tudo o que sou?
Olhos fechados, mente exposta, ele não tinha respostas. O caminho estava diante dele, nebuloso, grotesco, mas real. E na realidade cruel, Lucas redescobria que a verdade não era uma saída, mas um embate interminável. A batalha não é nunca contra o mundo, é sempre contra a própria mente. Lucas permaneceu ali, imerso em seus pensamentos, e o silêncio ao seu redor parecia se transformar em uma prisão. O parque era uma ilusão de calma, mas cada segundo que passava tornava-se um fardo cada vez mais opressivo. E de repente, o chão sob seus pés começou a desmoronar. A verdade brutal se impôs como um soco no estômago. Não existe nada lá fora que precise mudar. O problema sempre esteve, e sempre estará, na própria mente indisciplinada. Cada pensamento inquieto, cada ciclo de ansiedade, cada impulso de fuga, tornava-se um eco insuportável ricocheteando em sua mente. Ele percebeu, de forma quase agonizante, que tudo o que procurou no externo, controle, segurança, aprovação, distração, conforto, foi, na verdade, uma tentativa fracassada de não encarar o caos que existia dentro dele. O vazio acumulado erguia-se como um monstro, um peso que ele não podia mais ignorar. Como não percebi isso antes? O silêncio esmagador foi rompido por um grito interno que reverberou em sua consciência. Todos os dias em que se escondeu, em que se permitiu ser um refém de seus próprios pensamentos, as fugas intermináveis. O dia em que decidiu desistir do violão, da vida imersa em expectativas e regras impostas. Ele tinha sido seu próprio carcereiro. O labirinto que ele havia construído começava a desmoronar, revelando um abismo de dor e um reflexo aterrorizante. A mente fraca não é só uma falha, é a pior prisão que existe. Ele engoliu em seco, tentando controlar a onda de sentimentos que o sufocava. O que mudou após tantos anos de luta contra mim mesmo? Aqueles minutos se arrastaram, e a realização parecia como uma tempestade prestes a eclodir. O silêncio, agora carregado, apenas amplificava a verdade que ele temia. Ou ele aprende a dominar sua mente, ou a mente continuará destruindo sua vida. O peso do desespero e da clareza se misturavam em seu peito. Ele se lembrou das horas desperdiçadas, dos dias inteiros fugindo da responsabilidade que tinha sobre si mesmo. A vergonha ardia e a frustração pulsava como um tambor. Ele não tinha mais como ignorar que o verdadeiro fracasso não era o erro, mas a ausência de tentativas. É isso que eu realmente quero, continuar nessa corrida em direção à autossabotagem, repetindo as mesmas desculpas e fugindo do que sou. Ele sentiu como se a própria consciência estivesse gritando em seu ouvido. A mente fraca era uma sombra que nunca o deixou. Não importa o quanto tentasse se justificar, a verdade era brutal e implacável. O silêncio gritante exigia suas respostas, e ainda assim ele permanecia paralisado. A cada batida do seu coração, um novo golpe. Você tem vivido uma mentira. A luta não é contra os outros, mas contra a sua própria incapacidade de enfrentar a verdade. Lucas olhou para o céu. Aquele azul tão claro parecia zombar de sua confusão interna. Até quando serei refém dos meus medos? Eu sou a única pessoa que pode mudar isso. Mas o pensamento vinha com um peso maior. O reconhecimento de que mudança não é mágica. É dor. É confrontar as fraquezas, as limitações e aceitar que a mente indisciplinada é uma batalha eterna a ser travada. O eco da verdade o preencheu, uma fogueira incandescente aquecendo seu ser. Havia um caminho a seguir, uma escolha a fazer. Manter-se cativo ou quebrar as correntes e lutar contra a tempestade mental que o atormentava.
Mas ao mesmo tempo, um desassossego surgiu. Estou realmente pronto para isso? O questionamento partiu como um raio, iluminando tudo ao seu redor. Era uma fissura, um abalo estrutural em sua mente que não permitiria mais desculpas, mais distrações. Ele teria que decidir agora de que lado estaria. Da fortaleza de uma mente forte, disciplinada e silenciosa, ou da prisão insuportável da fraqueza, da ansiedade, do vitimismo. E assim, no silêncio torturante que preenchia o parque, Lucas se viu à beira de uma nova verdade, uma pergunta que não conseguiria escapar. Se não eu, quem fará isso por mim? Lucas sentou-se em um banco, a brisa leve balançando as folhas. Mas isso não importava. O silêncio era ensurdecedor. Cada segundo que passava parecia um golpe, uma punhalada nas ilusões que tentou manter. Ele olhou ao redor, mas nada mudava. Tudo o que via, pessoas rindo, crianças brincando, parecia distante, como páginas de um livro que não fazia parte de sua história. A verdade irrompeu como um grito em sua mente. Não existe mais ninguém para culpar. Nunca existiu. O caos, a dor, a angústia. Tudo sempre esteve dentro dele. A mente fraca governava sua vida, e ele permitiu isso. Lucas fez uma pausa, as palavras ecoando em sua cabeça, pesadas como âncoras. Cada frustração, cada choro silencioso e cada noite mal dormida eram consequências diretas de uma única escolha: a de deixar sua mente descontrolada ditar seus passos. Ele sentiu um aperto no peito, uma verdade sufocante que não conseguia escapar. Não há mais fuga, não há mais distração. Cada ideia de controle era uma ilusão, uma máscara que ele usava para evitar o desconforto de se encarar verdadeiramente. A realidade começou a despedaçar suas defesas, um golpe de verdade que o fazia questionar todos os momentos em que optou pela fuga. Todos aqueles dias em que a ansiedade tomou o leme, em que se permitiu ser prisioneiro de seus próprios pensamentos. Ele não estava perdido no mundo, apenas perdido em si mesmo. O caos nunca esteve fora. A vida barulhenta que o cercava era apenas um reflexo do desassossego que pulsava dentro dele. Por que continuo falando mal de mim? Por que deixo isso acontecer? O pensamento o atingiu como um soco no estômago. Ele sentiu a resistência de sua mente indisciplinada. Uma força que sempre o puxou para baixo, que o transformou em um espectador na própria vida. Quem sou eu, sem minhas desculpas? O questionamento se transformou em um peso insuportável, fazendo seu coração acelerar. Ele olhou para as crianças novamente, correndo, pulando, brincando sem medo. Um eco do que ele poderia ser. E o lamento entrou como uma ideia. A liberdade que eu busco é a liberdade de lutar contra a minha própria mente. As memórias surgiram, não como flashes distantes, mas como sombras vivas. Ele se lembrou da crítica do professor, das risadas dos colegas, do próprio olhar desapontado refletido no espelho. Cada um desses momentos moldou a prisão que construí. Fazia sentido. Sufocar as emoções, fingir que tudo estava bem. Foi a armadilha que ele criou. Sorrir, enquanto por dentro gritava. Ele percebeu que não havia mais lugar para ilusões. As paredes do labirinto mental começaram a desmoronar. E agora? O que farei? A cada respiração ofegante, a realidade se tornava mais cruel. A mente fraca o levaria a um ciclo interminável de dor e desprezo, enquanto a mente forte exigiria confrontos constantes, decisões difíceis. O choque da verdade tornava-se um grito ensurdecedor em sua mente. Ou ele dominava a própria mente, ou a mente continuaria destruindo tudo. A solidão do banco, a quietude ameaçadora. Ele não conseguia escapar. Estou pronto para assumir essa responsabilidade? O silêncio pesava,
auto-questionando sua própria visão de força e controle. Cada pensamento desconfortável se tornou um gato de Schrödinger. Poderia ser tanto libertador quanto devastador. E assim foi. Ele não tinha respostas prontas. A pergunta mais inquietante ecoava: quando foi que escolhi ser prisioneiro de mim mesmo? A mente fraca não é apenas uma fraqueza, é a verdadeira prisão que ergui invariavelmente. A liberdade, na forma de disciplina e autocontrole, estava na linha de frente, mas seu coração pulsava devagar, relutante. Ele sabia que o caminho não seria fácil. As correntes que ele mesmo formou não se desfariam só porque decidiu querer algo diferente. Nesse instante, Lucas olhou para dentro e se viu nu, despido das ilusões, da necessidade de aprovação, da fuga contínua. O que importava agora era a luta desassombrada contra a própria mente. Uma batalha que prometia liberdade ou condenação. E no epicentro de todo esse caos, a única certeza era a mais sombria. A escolha era sua. A verdade mais crua pairava no ar. Ou ele luta por uma mente forte que pode trazê-lo à paz, ou sucumbe à eterna batalha de uma mente fraca que nunca permitirá que ele encontre seu lugar no mundo. Lucas ainda estava sentado sob a sombra acolhedora das árvores, mas agora a compreensão fervilhava dentro dele como uma chama repleta de propósito. O silêncio, que antes parecia um fardo, transformara-se em um espaço sagrado. Um lar onde ele finalmente conseguia ouvir sua própria voz. Após dias enfrentando os demônios da mente fraca, ele não se sentia mais paralisado. Havia aceitado que a verdadeira mudança não ocorre em uma batalha externa, mas na profunda aceitação interna. A pressão do mundo lá fora continuava, barulhenta e caótica, mas para Lucas isso já não importava. Ele havia aprendido que o autocontrole é o verdadeiro superpoder. A disciplina, que antes lhe parecia uma barreira, agora se revelava como o caminho da liberdade. E essa liberdade não era a promessa de uma vida sem dificuldades, mas a capacidade de lidar com cada desafio com dignidade e paz interior. Ele se levantou do banco, sentindo uma leveza que não imaginava ser possível. As memórias de suas inseguranças e pontos fracos ainda estavam ali, mas agora eram marcas de um passado que ele escolhera reconhecer e não mais fugir. Enquanto caminhava pelo parque, observou as crianças brincando. Aquela risada, aquele brilho nos olhos, eram reflexos de quem ele também poderia ser, se permitisse dançar com a vida ao invés de lutar contra ela. E então, como um rito de passagem, Lucas decidiu se despedir do velho eu. Ele sentou-se novamente, desta vez no chão, entre as folhas espalhadas, e fechou os olhos por um momento. Adeus, mente fraca, sussurrou. Um sorriso leve se formou em seus lábios. Não houve revolta nem raiva, apenas a aceitação de que ele não era escravo de sua própria história. Com cada respiração profunda, sentia que deixava para trás os velhos padrões, as desculpas infundadas e, acima de tudo, a necessidade de aprovação dos outros. A liberdade estava em respirar, em ser. Agora eu domino a minha mente, pensou. A forma como interpretava o mundo tornava-se leve e clara, e o sentimento de paz, que parecia inalcançável, agora estava dentro de sua própria consciência. Ele finalmente compreendia: o verdadeiro silêncio interno é a única liberdade, e a disciplina, essa é a chave que abre todas as portas. Quando se levantou e começou a caminhar novamente, Lucas sentiu a conexão com o mundo em um nível diferente.
O caos ao seu redor poderia ser desafiador, mas ele não seria mais uma vítima das tempestades externas. Ele agora decidia como responder, como agir. As vozes de desaprovação e dúvida estavam mais distantes, como ecos de um passado que ele escolhera não reviver. Cada passo era uma celebração de sua nova identidade. E assim, a jornada continua, pensou. Não se tratava de ser perfeito, mas de ser verdadeiro. Cada erro, cada desvio seriam aprendizados, não fraquezas. Com um ar determinado, Lucas deixou o parque e entrou na cidade, não mais fugindo dela, mas caminhando ao lado dela, em paz. E ao final daquele dia, ficou mais do que claro para ele. O mundo não muda. Quem muda é você. E quando você muda, nada lá fora te controla mais. Atenção! Se você chegou até aqui, você precisa se inscrever agora no canal. Não dá para esperar nem mais um segundo. Só quem é realmente parte dessa comunidade sabe o quanto isso importa. Esmaga esse like agora. Isso faz toda a diferença pro algoritmo. E mantém esse tipo de conteúdo vivo. Inunde os comentários agora com sua opinião. Qual foi sua maior reflexão? O que mais te impactou? Eu quero ler absolutamente tudo o que você sentiu assistindo. E não pense em sair daqui sem compartilhar esse vídeo com, no mínimo, 5 pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Esse é o momento de mostrar que você faz parte disso. Não enrola. Não deixa para depois. Bora fortalecer essa comunidade que cresce e transforma vidas todos os dias.